Bom, então o que a gente vai fazer hoje é como alimentar, né, a sua assistente. Estou aqui com o Hugo, que é um cliente e que realmente tem necessidade de atualizar a assistente que ele adquiriu. Então, Hugo, vou pedir licença para você, para a gente usar esse vídeo para os Tá. outros clientes também, vai ajudar todo Pode. mundo. E, enfim. Então, assim, quando vocês compram um assistente digital, ela vem treinada, ela vem com uma base, que é a base que a gente chama, a nossa base da Skin Concept, que é um resumo. Eu fiz consultorias aí por muitos anos e continuo fazendo, então, quando eu chego numa consultoria, eu vejo a clínica como um todo. E uma das áreas é a recepção. Então, a recepção, ela é muito complexa de uma clínica odontológica, até porque o próprio dentista, isso também me chama a atenção quando fizemos o lançamento lá, eu estava junto com o Kina, eu falei, Kina, fala aí, como é que você treina a sua secretária? Ele falou, então, a gente não treina, né? Porque a gente nunca aprendeu a treinar uma secretária na faculdade. Então, eu não, a gente aprende na raça, faz os amigos e vai, então é isso aí. E eu vejo muito disso. Uma recepção bem organizada, que tem seus manuais de procedimentos, protocolos, é uma coisa muito difícil de encontrar na odontologia, né? É uma empresa que não é suficientemente grande para ter departamentos, como uma empresa gigante, mas ela é suficientemente complexa para ter todas as complexidades de uma empresa gigante. Agora, no organograma da odontologia, você tem assim o CEO, o CFO, o COO, que são o nível C, o alto. É tudo uma pessoa só. É o dentista, no máximo depois você tem ali um gerente que ela é a sua assistente, que atende o telefone, então a coisa vai crescendo organicamente. O que eu percebo na recepção? A pessoa que atende o telefone, ela tem uma gerência da agenda muito forte. Então, geralmente, quem atende o telefone é quem gerencia a agenda. Mas é muito importante a gente deixar claro que essa tendência, uma vez que nós temos as assistentes de inteligência artificial, ela acaba mudando e a gente abre uma nova função na recepção, que é a hostess, que seria assim, é uma atendente de IA, mas que vai fazer ali uma seleção, vai dar uma filtragem, vai filtrar as suas ligações para identificar aquele lead, aquele prospecto, aquela pessoa que não te conhece, não é cliente ainda seu, e aí ela vai ter tempo, paciência, humor, bom humor, e vai ter toda uma série de informações para convencer aquele paciente que realmente ele ligou no lugar certo e não perder aquela ligação, né? Não é só dar uma lista para ele do que a clínica faz e deixar ele lá perdido. Então, isso na recepção de uma clínica humana, uma recepcionista humana, ela pode fazer isso. Talvez conhecimento das tecnologias, conhecimento pode ser treinada? Pode. É o que a gente encontra? Não. Mas o maior problema não é esse. Ela divide as funções do humano e do que essa inteligência artificial faz. A humana, ela tem que cuidar da agenda, ela tem que já está ligando outro telefone, ela só atende um por vez. Então, assim, se é uma pessoa que liga na clínica e ela está no telefone, que pode acontecer e acontece muito ainda, então, é uma pessoa, em geral, que não gosta, não curte o WhatsApp, é uma pessoa que toma muito tempo e ela está ali. Quando a pessoa vai no WhatsApp, a gente tem um outro problema. Pode entrar várias mensagens ali, em questão de 15 minutos, dependendo do volume, entra um volume que é impossível para uma pessoa responder. Então, eu já conheço clínicas que têm pessoas humanas só para responder o WhatsApp. E aí, outra pessoa que só atende o telefone. Ah, claro, isso já são clínicas de um volume muito grande. A maioria, o que acontece é que para responder esse WhatsApp ou responder um telefone, não dá tempo de valorizar a clínica. Então, a gente vê que peca muito nessa hora de você realmente informar. É o início da venda, é o início da que a pessoa possa se interessar em vir com você. Então, hoje o que eu vou fazer é o seguinte: uma vez que você tem uma atendente, né, uma assistente de IA, essa assistente ela tem que ser instruída, né? Então, quando a gente faz a instalação, a incorporação, a implantação da assistente para você, né, ela vem com uma base. Essa base, como eu falei, resultado
das minhas observações, das clínicas que eu trabalhei a vida inteira e etc., e inclusive da minha própria clínica lá de São Paulo com o Fabrício. Então a gente ela já vai instruída com muita coisa. Porém, além do chat GPT aberto, que conhece muito de ontologia. Porém, ela tem que ser personalizada para você. E uma vez que você personaliza ela passa a ter conexões neurais digitais. Ela começa a presumir algumas coisas. E ela tem uma inteligência generativa, é o machine learning, que ele aprende conforme ele vai trabalhando, e ela vai ficando cada vez mais adequada, mais inteligente, porque ela vai guardando, né? Só que ela guarda naquela conversa, é o thread. Então, primeiro, o que que é uma conversa? Uma conversa é isso aqui, ó. Então, do seu lado esquerdo aqui do seu chat GPT, você vai ter aqui várias conversas, né? Então aqui eu quero pegar aqui, ó, análise do sorriso do Rafael. Clico aqui, e isso aqui é uma análise do sorriso feita pela Smile. Smile é uma outra assistente que a gente está treinando, que ela vai fazer o Smile Design para você, vai fazer a análise, né? E aí ela vai te ajudar a você tomar decisões para o Smile Design. Então tá aqui. Então, olha, ela aqui é a Smiles está aqui. Se eu vier aqui, eu posso editar a Smiles, e a Smiles, com essa edição, ela tem a foto dela, ela tem a instrução do que ela tem que fazer, e ela tem os documentos anexados a ela para que ela fique extremamente instruída, né? Então, quando você tem. Isso aqui é um thread, isso aqui é uma conversa que ela vai embora. Conversa. Então, aqui eu pedi alguma coisa, depois ela fez. Depois eu venho aqui e peço uma outra foto para ela analisar uma outra coisa. Ela fez e vai. Se eu continuar aqui nessa mesma conversa, tudo que está aqui, ela se alimenta dela mesma. Então, às vezes eu tenho que lembrá-la. Falar, olha, conforme a gente falou aqui em cima, ela vai lá ler e ela é muito esperta. Porém, se eu mudar aqui o thread, se eu mudar aqui para um análise, aqui eu fiz uma em espanhol, análise de desenho de sonrisa. Essa conversa não necessariamente ela consegue buscar dados daquela conversa. Ela é a mesma, é a Smiles. Ela aprende alguma coisa, mas ela pode ser que, assim, eu não sei nem a extensão que ela faz isso, mas já aconteceu de eu ver que ela não ensinei nada aqui, mas ela está mais inteligente. Pode ser que ela pegue alguma coisinha, mas às vezes nem é. Às vezes eu não usei nada na última conversa e na base do conhecimento tem coisas que cruzam que geram realmente uma resposta diferente. Se eu pedir a mesma análise 10 vezes, é ser muito difícil eu receber 10 respostas iguais. A tendência é que eu receba 10 respostas diferentes. Então, quando você for pedir também, uma dica aí para quem usa muito o GPT, e você for fazer um documento, você quer tirar um documento. Então, não faça um escrito, não faça um pedido que ela simplesmente faz um texto assim solto. Pede para ela colocar dentro do documento para você. Porque depois você pode facilmente editar aquele documento aqui mesmo, tá? Então, para ela não ter que reescrever tudo. Se ela reescreve tudo, aí fica o problema. Ela não sabe exatamente. Você tem que indicar, eu quero nesse ponto, nessa linha. Então, vamos lá. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, basicamente, assim, para vocês entenderem os threads, são esses aqui, né? E aí a gente vai. Mas como é que a gente faz? Eu estou aqui no GPT, e como é que eu crio? Como é para eu começar a dar manutenção né, na sua assistente? Então, o Só uma Hugo. coisa, Hã? na threads, assim, quando você dá essas conversas lá dentro da thread, você já pediu para ela fazer referência a uma outra thread? Que ela Já, vai lá, já. Aí consegue ela pegar vai. lá, Aí ela ela vai. vai, né? Aí ela vai. Aí ela vai. Uhum. Então, Se por isso que eu você falo, às colocar vezes ela lá, vai, às vezes ela uhum, sente tudo, mas assim, é incrível que na mesma thread ela, nossa, ela fica muito rápida, ela ela vai bem mais. fica bem mais, porque ela. É. Não. Agora, às vezes entro nessa thread daqui 10 dias e eu Aham, começo a falar com ela, eu vejo que ela está ainda. Escuta, estava tão quente a nossa conversa ali. Aí eu faço assim, não, o que que eu faço? Eu pego um resultado dela de cima, copio, aham. e ó, conforme você falou aqui, ó, jogo tudo, bluf, e continuo. Aí Então agora eu quero que você. Aí ela lembra refresca a tudo, memória. opa, aí se conecta. Refresca a memória dela, né? Hã? Refresca a memória dela. Refresca a memória dela. Como ela não tem problema de ler, não demora, cara, Uhum. faça sempre redundância, né? Outra coisa que eu faço também assim, eu percebi a minha liberdade de escrita. Eu antes já escrevia editando, né? Porque você pensa, escreve já, pô, para mandar.
Agora, cara, eu vou, eu falo, às vezes eu repito, aí eu falo, ó, eu então queria fazer isso, eu, Olívio Yoshinaga, quero fazer isso, para não, de repente, não confundir que eu sou alguém diferente. Então, eu vou falando e vou repetindo, vou fazendo até meio exagerado assim, que é para ela realmente fazer e não errar, tá? Então, como é que eu Uhum. crio uma assistente digital aqui? Então, a primeira coisa, vem aqui na sua conta, você tem que ter a conta paga, né? E aí você tem aqui os meus GPTs. Então, tá aqui, ó. Todos os meus GPTs estão aqui. E vou criar um GPT. Pronto. Tenho duas formas de criar esse GPT. Eu posso aqui, ó, criar conversando com ela aqui. Então, eu posso aqui usar o próprio prompt para ir criando. Mas eu prefiro aqui, ó, ficar mais organizado. Talvez um influencie o outro aí também. Aqui é para colocar uma foto, né? Eu posso carregar uma foto ou usar o Dali, né? O Dali é um aplicativo da própria OpenAI para gerar imagens. Uhum. Sendo que agora o Dali tem uma tendência a acabar, porque ele está incorporado no GPT. GPT. Isso, ele já mudou, né? Então aqui eu vou colocar aqui. Então, vou colocar o nome, né? Então, a sua é Maria Eduarda, né? Luísa. Não, Luísa. Isso. Luísa. Então, vamos lá. Descrição. Então, você é uma recepcionista de clínica odontológica. Seu objetivo. Se bem que isso aqui já é instrução. Peraí, estou enrolando, eu estou mudando aqui. Isso aqui já isso aqui é instrução. A descrição é só assim: quem é Luísa? Recepcionista de clínica odontológica. Ou recepcionista da sua clínica. Coloca o nome da sua clínica. Qual o nome da clínica, Hugo? Odontologia Hugo Carvalho. Recepcionista da clínica odontologia Hugo Carvalho. Aí, tá? Então, tá aí. E aí, aqui, o que que é a instrução dela? Você é uma recepcionista de clínica odontológica, seu objetivo será atender os pacientes, os possíveis pacientes, informar sobre nossos especialistas, nossos produtos, e aí vai. Tá? Então, você vai criar isso aqui. Isso aqui já está criado para vocês, porque vocês já nos enviaram um questionário e já está tudo lá. Então, aquele questionário Tá? virou um documento. Aquele documento, eu já posso jogar ele aqui, ó, aqui embaixo, ó, carregar arquivos. Então, eu posso pegar esse arquivo aqui e vou carregar. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, carregar arquivos, ele vai abrir, tá vendo? Vai abrir aqui o meu computador. Se eu botar aqui recepção, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa nesse computador aqui. Opa. Ó, manual de operações de secretária. Então, ó, e-book de recepção 2. Então, eu vou usar isso aqui, ó. Pum. Ó, acabei de colocar nela um e-book sobre recepção 2. Esse e-book eu criei. Esse já é um dos e-books que vai Uhum. na sua secretária daqui, dependendo do que eu vou criando, e eu vou vendo nas minhas como é que elas reagem. Então, estou te mostrando por trás das cortinas como é que a gente já entrega para você uma secretária bem treinada. Mas vamos supor que está aqui, está pronto. Tá? Então, a Luísa está pronta, vamos colocar a Luísa 2 para não confundir, e vou criar. Então, ela é criada. Aí eu posso aqui, ó, apenas para mim ou qualquer pessoa com link, tá? Vou salvar aqui a Luísa 2. Ela está sem instrução nenhuma, tá? Uhum. Então, veja GPT. Ela já está aqui, ó. Então, a primeira coisa, assim, crie uma imagem para a Luísa 2. Como agora o, como agora o GPT já pode criar imagem, ela já pegou assim, ó, com base no conteúdo do e-book que você compartilhou, porque não tem instrução nenhuma, né? Vai aqui Uhum. a imagem para representar a Luísa 2. Aí vem a descrição.
né? Uma jovem recepcionista digital moderna com aparência simpática, acolhedora, tá? Então aí ele está gerando a imagem, aqui ele está usando o DALL-E, né? De qualquer forma, é dele, tá? E ele vai gerar essa imagem aqui. Se você quiser acelerar essa imagem, você pega esse prompt, né? E aí você pode buscar lá nos explorar GPTs, estão vários GPTs aqui que são legais. Então aqui está o DALL-E. O DALL-E é esse GPT daqui, e aqui eu vou colocar a minha inscrição. Esse aqui já é direto para criar. Lá ele está usando esse interno para criar, mas aqui ó, já vai criar agora. Entendi, aqui vai mais rápido, né? É, ó, gerou aqui, tá? Luísa 2, está lá, tá. Vamos supor que eu gostei dessa daqui, gravei aqui a Luísa 2, ela está aqui, eu vou voltar aqui agora lá na nossa conversa de feminista digital, não? Ó, voltei aqui na nossa conversa. É aqui a Luísa 2. Vou editar o GPT Carregar a imagem. e carregar a imagem. Está aqui. E vou carregar a foto. A ideia sua de eu fazer isso, fazer o meu aqui dentro da minha conta, é porque a minha recepcionista que eu vou criar, ela já vai puxar todo o conhecimento que ela já adquiriu comigo ao longo do tempo? Seria isso? Então, eu vou te mostrar por que que é a ideia. Eu não tenho como te mandar de volta para você a sua, Ah, que tá na sua conta. Porque ela tem um monte de outras. Ela não está nessa plataforma. Assim. Ela está nessa plataforma. não, não. Sim, eu estou falando Ela a está minha nessa plataforma, mas ela não assistente que eu tem vou criar da ainda. minha conta particular. É, ela está nessa plataforma, mas ela está numa outra área do. É que deu uma travada aqui no meu computador. Onde que está? Acho que agora volta. Isso. Sim, Deixa eu só ver se eu acho deu, aqui. travou. Voltou? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo ou não? Eu estou ouvindo, só a imagem que está travada. Está um pouquinho travada. Tô. Vamos ver. Me ouve? Estou te ouvindo. E agora? Voltamos? A imagem Tá, está ainda? sim. Rapaz, o que aconteceu? Está um pouquinho travado, mas eu estou ouvindo. Tá. Bom, então no final. Aqui está ok. A gente coloca lá a imagem, né? Eu venho nem colocando aqui porque deu uma travadinha lá, mas vamos lá. Então, aqui, ó, o que que acontece? A partir do momento que você vai criar, vai melhorar a sua Luísa, a gente vai usar a própria Luísa clone, essa duplicada que está aqui, porque Ok? conforme eu vou gerando com ela conhecimento, ela vai gerar documentos para mim. E se eu mantiver Aham, o mesmo thread dela, que é para melhorá-la, ela vai ficando melhor lá e vai gerando melhor resposta aqui, que na verdade eu vou jogando para a original de lá. Então, como se fosse o entendi. alter ego dela aqui. Aqui é o nível subconsciente. E a gente vai Entendi. trabalhar aqui no cérebro dela para instruir Aham, o cérebro de lá. Entendeu? tá. Essa é a ideia. Então, assim, aí você vai colocar lá, por exemplo, né, uma demanda. Gostaria que você perguntasse se o paciente tem plano de saúde ou é particular, tá? Para sua instrução. Ou a gente pode até já fazer assim: meu objetivo, vamos fazer assim, vai ficar melhor, será melhorar a sua instrução. Então, crie um documento para anexar
a sua base de conhecimento para perguntar ao paciente se ele tem plano de saúde, plano odontológico, não, vou dar um exemplo só, tá? Ou Uhum. é particular. Então, eu já vou subir já vou subir essa. Rapaz, tem alguma coisa errada aqui com minha internet aqui. Tá, agora eu acho que funcionou. Então, aqui está um documento simples, profissional, tá, 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 tá. Então, o documento, o documento que ela vai criar, você vai ver que ela já organiza da estrutura que o chat gosta de ser instruído. Porque a gente pode Entendi. escrever, mas eu já tentei, isso faz parte da formação da empresa, ou seja, eu instruía de um jeito, via que não ficava bom. Aí fui aprendendo como é que instrui. Então hoje eu uso essa técnica. Essa é uma técnica de auto-instrução, né, com a nossa Uhum. ajuda. Então eu faço ela, a própria estrutura dela, né, da onde ela nasceu, é como se essa aqui fosse a mãe. E aí a gente conversa com a mãe para criar um documento para a filha. Pensar assim. Então tá aqui, ó. O documento está aqui, né? Estudo completo, tudo bem, seja bem-vindo. Então já, inclusive até sugere como que deve perguntar, né? Ah, Então, ó, deseja que eu gere esse documento hoje PDF? Sim, gerar um PDF, por exemplo. Pode ser que, quando a gente fala para gerar um PDF, ela faz, na verdade, um documento fechado. Está aqui, fechadinho agora. Aí a tela vai ficar splitada, ela vai se dividir. O lado esquerdo continua a sua conversa, o seu thread. O lado direito é o documento aberto. Então, eu certo. posso continuar aqui. Posso continuar aqui. Ó, aqui é onde a gente começou a perguntar, tá vendo? Aham. E aqui do lado é o documento aberto. Se eu fechar esse documento, ele está aqui, você vai ver que ele fica dentro de um quadrinho aqui, ó. É isso aqui. Então, o que que eu faço aqui? Quero expandir o documento. Ele vai manter o thread do lado esquerdo e vai abrir o documento do lado direito. Então, aqui eu quero assim, logo após o cumprimento inicial e antes do agendamento ou encaminhamento ao profissional. Aí eu quero adicionar aqui, ó. Eu vou direto no documento agora. Sempre com um tom cordial. Pronto. Então, eu já adicionei um pedacinho. Então, ele já mudou o documento sem eu ter que mudar aqui. Agora, se eu quero assim, gostei, né, tá, aqui, ó, o paciente tem convênio, solicitar o nome do plano, verificar a cobertura, confirmar se é necessário o encaminhamento da documentação. Tá. Então, aqui, se eu quisesse adicionar mais uma pergunta, aqui nesse item aqui, ó. Paciente será particular, informar sobre forma de pagamento se necessário, tá. Eu não quero que fale de forma de pagamento, então eu venho aqui. Agora, eu posso ir aqui e mudar isso aqui na minha mão, ou eu posso, assim, no item 2 paciente será particular, favor reescrever de forma a não perguntar sobre forma, aí ficou ruim, mas ficou bom, de pagamento. É isso que eu quero, ser essa liberdade. Eu vou falando do jeito que eu penso. E aí eu Aham. dou ok. O que que ela vai fazer? Ela vai começar a ficar tudo escuro aqui, ó, e vai começar a reescrever. Só que como eu fui bem específico, ó, ele acabou de mudar só o item 2, tá? Então ele ficou mais esperto. Ó, confirmar se é a primeira vez na clínica, oferecer informações iniciais sobre atendimento, começar a consulta. Sugerir a possibilidade de orçamento prévio, se for necessário. Ó, ficou mais elegante, né? Agora, isso aqui virou um documento, tá? Com documento, eu posso copiar, posso. Aqui é compartilhar o thread todo. Aqui, ele aqui, vamos fazer aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui também. Eu gosto de copiar porque vem com a formatação, tá? Pode copiar ou você pode fazer isso aqui também. Você pode pegar aqui, quando perder formatação para qualquer outra coisa que você for fazer,
Você pode pegar aham, e copiar daqui, assim, marcando o texto, sabe? aham, Se eu copiei aqui, e se você usar o Pages, ele já vai com a formatação. Se você usar o Word, a maioria acaba usando o IPC. Como é que faço no Word? Tem um truquezinho aqui para ele não perder essa formatação. Esse texto não tem necessidade da formatação. Por quê? Porque é um texto de instrução. Mas já estamos aqui, né? Dá mais uma dica. Você vai aqui, botão da direita do mouse, colar especial. E aí vai colocar RTF, tá? tá, Texto formatado RTF. E ok. E aí ele vai vir direitinho. Aqui eu quero selecionar tudo e, por exemplo, quero mudar a fonte. Vamos encerrar. Ó, olha como já ficou bem mais visual, né? E aí aqui eu posso gravar, salvar como. Aí eu coloco aqui, instrução Luísa 1 na mesa. Gravei. Não precisa ser PDF, pode ser um Word também, que ele funciona, tá? Então agora aqui eu vou lá na Luísa, né? Já fechei aqui meu script. Vou aqui na Luísa e editar GPT. Aí vou lá embaixo, carregar arquivos, vou lá na minha mesa e instrução Luísa 1. Acabou de fazer. E agora aqui eu posso do lado, o que é legal aqui eu mudo alguma coisa aqui, do lado aqui eu já posso testar ela, que é como se fosse ela aqui aberta o test drive. Então, tá, olá, vamos testá-la aqui, ver como é que ela está funcionando. Olá, seja muito bem-vindo, como posso te ajudar? Está agendando uma consulta, né? Então, isso aqui ó, já é um texto que vocês podem também formatar lá, e ir mudando. Então, aqui, como funciona a primeira consulta? Ela não tem muita instrução, mas aqui tem, ela, como está tá na minha conta aqui, ela tem muita coisa, tá na busca, ela cruza coisas assim. Mas ela tem aquele primeiro e-book. Então, olha lá, sim, só com e-book, sem nenhuma instrução, ela já tem aqui uma linha legal. Tá, 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 tá. Atendem planos odontológicos. E é aqui que você vai começar a testar ela, a brincar, não lá no WhatsApp, porque lá no WhatsApp pode ser também. Lá é o mais importante, porque aqui ela está direta, pura, né? sim, Então, aqui, ó, se puder me informar qual o plano, se você já é paciente ou primeira consulta com a gente. Ó, um jeito bem tranquilo. Ela está usando os emojis, você pode ir lá na instrução e falar assim, não quero que use emoji para ficar mais formal. Ah, gosto que use para ficar mais legal. Tá? Então, ela está usando esses dois documentos aqui. Conforme você vê alguma coisa que você quer mudar, que ela não está, né? Vocês têm radiografia? Temos sim. Serviço de radiografia odontológica, ó, tome. Daqui a pouco ela vai oferecer tomógrafo. E, pá, aqui, não temos. Né? Não sei se você tem ou não tem, mas se você, vamos supor que não tá, tem. Então, eu venho aqui na instrução e coloco assim, nossa clínica não tem serviço, porque agora acabei de descobrir, entendeu? Que ela fala que tem, ela assumiu que tem, de uhum, radiologia ou de radiografia, porque é mais ou menos como o cliente vai perguntar. Vou atualizar. livre. É, qual que é a diferença de eu colocar na instrução ou o arquivo de conhecimento? O arquivo de conhecimento Na ele vai estar verdade, mais a tua, maior, vamos dizer assim? a tua instrução, ela é o mais importante para ela. Ali são os guidelines mesmo. E Tá, os seriam as diretrizes a mais. diretriz mais forte você vai se comportar Tá, assim, você vai fazer isso, os dados da clínica são esses. Coisas que podem variar, você coloca em uhum, documento que é fácil de tirar, do que você não tem que ir lá editar a instrução. Mas basicamente é a mesma coisa. Só que ela vai primeiro ler a instrução. uhum, Então, dados mais fixos, né, ficam na instrução, dados de comportamento, etc. E os documentos são documentos que você vai agregando nela, né? Então, eu até te mando esse book, aí você, quem estiver assistindo o vídeo, depois quiser o e-book, escreve para a gente manda, porque é um e-book que eu fui fazendo, vai ficando legal, vai ficando bem interessante. Então, aqui, vamos ver agora se ela responde, né? Olá, seja bem-vindo, está mantendo na mesma linha lá.
Ó, aqui ela já começou. Antes de seguir, posso perguntar, você tem convênio ou atendimento que será particular? É uma forma bem elegante de perguntar, né? Porque assim, é convênio? Porque se for convênio, é importante que uma clínica que atenda convênio particular tenha uma política interna de como fazer esse agendamento. Isso é importante, né? Uhum. Então, aqui, é, vocês têm, vou mudar aqui, ó, vocês fazem raio-x? Já mudei, não usei nem radiografia nem cirurgia. Ó, agora acabou de aprender. Mudou completamente. Bom, Mas eu preciso de tomografia. Como posso fazer? Aí o que que você vai fazer? Legal ali na instrução ou no documento à parte, as clínicas que você indica. Já com telefone, com nome, com link do mapa. Aí, pô, quando a pessoa pediu ali, eu tenho que fazer aqui o serviço de radiologia, tá. Entendi. A tomografia é super importante, tá. Então, quando não realizamos, o ideal é que você faça tomografia em uma clínica já especializada, tá. Ó, vou perguntar aqui. Você poderia indicar uma, já que a gente não escreveu nada, pode ser que ela vá na internet lá e traz. Ah lá, qual a sua cidade? Tá. Estou no Guará. Ó, agora ela foi na internet, achou o mapa. Ó, Guará está aqui. se a gente não colocar isso Aí ela vai em- jogar. Agora eu posso falar que ela não vá na internet. Não indique essa clínica, indique esta outra. Tá? Aí eu posso fazer bem forte aqui, não. Ah, Uhum. não, ó, nossa clínica não tem serviço de radiologia. Qual que você indica? Me dá um exemplo. Eu, Fenelon ou Avoxel, Digamos a Fenelon ou a Avoxels. Voxels. Então, é, atualizei, fechei. Então, assim, olá, deixa lá, só para começar. Isso aqui é uma pré-visualização. Tem raio-x? Olha lá. Uau. Então, aqui fica assim, uma forma legal, né? E aí, depois, o que você pode fazer? Você pode fazer duas coisas para mim. Esses documentos que você gera aqui e joga nela, testa e vê se funciona, você vai me mandar. E também aqui, Uhum. ó, se você quer coisas mais rápidas e menores, não quer um documento, você vai jogando aqui, ó. Você pode pegar isso aqui, que é da tua instrução da mãe, copia e cola Uhum. no documento e joga para lá. Fala, essa aqui é a instrução, esses aqui são os RAGs. Isso aqui é chamado RAG, R-A-G, na linguagem de IA. Os RAGs são esses documentos, né, que anexados aí, é uma sigla, né, e que a gente pode fazer. Então, dessa forma, você vai ajudar a usar a própria fonte da Luísa para criar a Luísa com o próprio conhecimento da Luísa. Só que aqui, o que é legal? Você consegue, em vez de você entrar no GPT, escrever uma coisa da Luísa e me mandar, você escreve e fica aí. Então, essa sua Luísa Entendi. não vai usar para nada, vai usar só para treinar a sua própria Luísa lá. E quando Tá, você tem esse poder, fica muito mais legal. Tá bom? beleza. Essa é a ideia E da nossa sessão de hoje. bom demais. Eu vou fazer isso. Vou montar Isso. ela aqui. Aí depois, Hugo, a gente tem também, vai sair logo mais o curso e a mentoria. O que que é o curso, o que que é a mentoria? O curso, bom, isso aqui é como se fosse um pedaço do curso, Uhum. que para quem comprou, com o maior prazer, a gente vai sempre disponibilizar coisas interessantes. E a mentoria, ela é assim, são 6 meses de contrato, que a gente vai entrar aqui 2 vezes por mês, né? Tipo 1 hora e meia. A gente coloca 2 horas, mas assim, tem 1 hora e meia, depois tem muito exercício. E que, na verdade, é uma forma da gente te ajudar a implantar a filosofia para que a sua Uhum. assistente possa utilizar, para que a sua recepção possa utilizar, e elas, os humanos utilizando essa ferramenta da IA para poder aumentar as nossas IAs
que vamos colocar com você. Vai chegar num ponto que você pode criar suas IAs do jeito que você quer, fazer, por exemplo, assessoramento clínico, né, assistência clínica, vou cimentar. Você pode criar a tua IA instruída para te falar sobre cimentação, sobre preparos, e aí você fala, pô, eu queria agora conectar ela no WhatsApp. Aí volta para a gente vai poder conectar para você, que essa é a parte mais chata do negócio. Mas depois eu te falo tudo isso, e aí, querendo se aprofundar mais ainda no mundo da inteligência artificial, essa aí é a melhor forma da gente fazer. Tá bom? Beleza, Lívio. Obrigado. Grande Vou. abraço, obrigado. Obrigado É, por compartilhar aí o tempo e a disponibilidade para eu compartilhar isso com os colegas. não, eu E que qualquer agradeço. dúvida, estamos aí sempre. Até Tá um dia joia. de bike, hein? Vamos pedalar. Vamos sim. Grande Valeu. abraço.